Olá, pessoal! Na aula de hoje começaremos um outro conteúdo extremamente importante, que é a ecologia. E o que seria ecologia? A gente vai ver que eco vem da palavra oikos, que significa casa, e logia, que significa estudo. Então, a gente vai ter ecologia, o estudo da casa, ou seja, o estudo do ambiente em que a gente vive e de todas as interações que aqui acontecem. E para isso, vamos relembrar da aula passada, quando eu conversei com vocês sobre níveis de organização. A gente viu organelas, vimos células e eu falei que a gente ainda tinha células se organizando para formar tecidos, que a gente vai estudar em histologia. Temos esses tecidos se organizando para formar órgãos, que se organizam para formar sistemas, que a gente vai ver anatomia, que é o formato, e a fisiologia, que é o funcionamento. E o exemplo do nosso organismo era o lobo-guará. Hoje, o que vai interessar aqui para a gente? É saber os níveis de organização que estão abaixo, ou seja, é aqueles em que a gente vai ver depois da união, da interação desse organismo com outros, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, a gente vai ter ali a população. Dessa população, vamos ter uma comunidade. Da comunidade, um ecossistema. E desse ecossistema, a gente vai ter a biosfera. Para entender melhor, o que seria uma população? Quando eu tratei de um organismo de lobo-guará, eu estou tratando de um único indivíduo. Só que quando eu tenho mais de um indivíduo naquele local, ocupando o mesmo espaço no mesmo período de tempo, eu deixo de ter um organismo e passo a ter uma população. Então eu vou ter uma população de lobos-guarás. Só que o que acontece? Todos esses indivíduos, eles são da mesma espécie. Ou seja, eles compartilham características em comum, eles cruzam entre si e eles geram descendentes férteis. Só que normalmente a gente sabe que na natureza uma população ela não está só, ela tem interação com espécies diferentes. Então, se junto com aquela população eu tiver um outro tipo de espécie presente, como no nosso exemplo aqui, iniciou-se com a população de pinguins. Logo em seguida, a gente teve pinguins, tivemos aves, diversas outras espécies ali. O que aconteceu? A gente teve agora a união de várias populações. Isso dá origem ao que a gente chama de comunidade. Então, a comunidade, ela é a união de várias populações de espécies diferentes, ocupando o mesmo local no mesmo período de tempo. Inclusive, vou dar uma dica muito legal para vocês. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está relacionando com número de indivíduos. A gente está relacionando com o número de espécies diferentes. Então, se eu falar que eu tenho 10 pinguins em um lugar, mas se eu tiver 2 pinguins e 2 pássaros em outro lugar, a biodiversidade é essa que eu vou ter 2 espécies diferentes, mesmo que o número de indivíduos seja menor. Já vimos população e comunidade. O próximo nível que a gente tem ali é ecossistema. E o que seria esse ecossistema? Ele é o nível de estudo da ecologia. A gente vai trabalhar sempre com ecossistemas. Por quê? Quando eu falei de comunidade, eu estou relacionando os organismos vivos presentes ali, como eu dei o exemplo do pinguim, das aves, ali da imagem. Só que no ambiente a gente nunca está isolado. A gente tem fatores que a gente chama de fatores abióticos, que vão interferir na vida desses seres vivos, como por exemplo, água, terra, ar, temperatura, luminosidade. Tudo isso interfere nessas relações. Então, o ecossistema ele vai ser formado pelos fatores bióticos, que é a comunidade, mais os fatores abióticos, que são aqueles fatores não vivos, mas que fazem parte do ambiente. E o conjunto de todos os ecossistemas que a gente tem formam uma camada de vida que a gente chama de biosfera.
Ah, qual a delimitação dessa camada? A gente não tem uma delimitação. Onde tiver vida, vai fazer parte da biosfera, seja do pico mais alto da maior montanha até a parte mais profunda do oceano, ok? E sempre aqui, então, a gente consegue perceber lá em cima um ecossistema e a diferença de uma comunidade para esse ecossistema, porque a gente vai ter a interferência de fatores abióticos, que a gente chama também de biótopo, ok? Então, normalmente a unidade de estudo na ecologia vão ser os ecossistemas, porque a gente já conversou que nessa ciência a gente vai estudar a interação dos seres vivos entre si e deles com o meio em que eles vivem. Então, o meio vai ser um fator muito importante. Beleza, inclusive, sempre cai no Enem questões sobre ecótonos ou ecótone. É a mesma coisa. O que seria isso? É quando a gente tem áreas de transição entre dois ecossistemas. Pensem comigo no manguezal. O manguezal ele está no meio entre o ecossistema marinho, entre o ecossistema dulcícola e entre o ecossistema terrestre. Ele tem espécies de todos esses ambientes e tem espécies exclusivas dele. Então, a biodiversidade nessas áreas, elas são muito grandes. Por isso que, na maioria das vezes, elas são áreas de preservação permanente, porque ali a gente vai encontrar uma biodiversidade muito grande. E aí, vocês devem ter se perguntado, falamos de população, comunidade, ecossistema, biosfera, mas onde é que estão os biomas nessa história? Galera, os biomas, eles são quando essas características são compartilhadas em mais de um local. Vegetação, clima, tudo vai interferir. Então, por exemplo, quando a gente fala do bioma Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica ele não está restrito ao Espírito Santo. Ele vai estar presente em outros locais que tenham características ideais para o seu desenvolvimento. A gente vai ter uma aula exclusiva para falar de biomas. Como, por exemplo, aqui a gente consegue ver a distribuição deles, né? A sua maior parte, pelo menos, é predominante nas regiões brasileiras. E para a gente estudar ecologia, eu preciso saber conceitos ecológicos. O primeiro deles, habitat. E o segundo, nicho ecológico. O que é o habitat de uma espécie, pessoal? Nada mais é do que o seu endereço. É a sua casa, é onde a espécie mora. Se eu falar, por exemplo, o mico-leão dourado, ele vive na árvore jacarandá. O habitat desse mico-leão vai ser o jacarandá, que é a árvore onde ele está presente. Agora, quando eu trato de nicho ecológico, eu estou relacionando ao modo de vida dessa espécie. É quando eu quero saber o conjunto de condições que permitem a sobrevivência dela. Como assim? Do que ela se alimenta, os hábitos dela se são diurnos, se são noturnos, se ela se alimenta de determinada presa, quem é o seu predador, as relações que ela mantém de competição ou relações mutualísticas, todos os seus hábitos de vida. Então é a rotina que essa espécie possui. E aí, dentro de nicho ecológico, é importante a gente estabelecer dois conceitos. Eu tenho um nicho chamado de nicho ecológico e temos o nicho efetivo. O que significa isso? O nicho fundamental é aquele no qual a gente isola todos os fatores externos. É como se uma espécie vivesse isolada ali, o que é praticamente impossível, né? E temos o nicho realizado, que também é chamado de nicho efetivo, que é o que realmente acontece na natureza. Uma espécie, quando ela está ali sobrevivendo, ela vive em competição com várias outras espécies. Então, ela compartilha esse nicho com várias outras populações. O que acontece é o seguinte, nunca elas vão ter uma sobreposição total de nicho, terem o mesmo modo de vida. Se isso acontecer, elas vão competir até provavelmente uma delas ser exterminada. Espécies podem ter o mesmo habitat e terem nichos ecológicos diferentes. Eu posso falar, por exemplo, de uma formiga e de um pica-pau que habitam a mesma árvore,
mas o hábito de vida deles é completamente diferente. Se alimentam de coisas diferentes, têm hábitos em momentos diferentes do dia, então eles não competem entre si. E aqui mostrando espécies generalistas e espécies especialistas. O que é isso? As espécies generalistas são aquelas que conseguem ocupar um nicho maior. Então, elas conseguem sobreviver em mais tipos de condições ambientais. Já uma espécie especialista, ela tem um nicho mais curto. Então, as suas condições, elas são um pouco mais restritas, o que também faz com que sua extinção seja muito mais favorável do que uma espécie generalista. E aí a gente tem o princípio da exclusão competitiva. O que é isso? É quando a gente tem aquele local de compartilhamento de nicho. Como no caso da imagem, temos o nicho da espécie 1 e o nicho da espécie 2. Em determinado local, representado pela área verde, a gente está tendo uma sobreposição. Então, nesse caso, a gente vai ter competição entre essas espécies. É o que acontece nesse exemplo, onde foi feito um experimento, que a gente tem ali no gráfico de azul, primeiro, o Paramecium aurelia, e no gráfico 2, que está representado pela curva rosa, que é o Paramecium caudatum. Essas duas espécies elas foram cultivadas isoladamente e ambas tiveram o seu crescimento ideal. Tinha nutriente suficiente, conseguiram se desenvolver. Quando foram colocadas dentro de uma mesma amostra, olha o que aconteceu. A espécie do Paramecium caudatum, ela teve um declínio, enquanto a do Paramecium aurelia se desenvolveu. O que aconteceu ali naquele estágio onde as duas curvas se encontram? Elas estavam competindo entre si. E aí a espécie mais favorável, ela acaba se desenvolvendo. Entra então aqui a seleção natural atuando. É comum a competição acontecer quando a gente tem essa disputa, por recursos, seja por abrigo, seja por alimento ou qualquer outro tipo de compartilhamento entre as espécies. O nome disso, princípio da exclusão competitiva. Se a gente tiver esse compartilhamento de nichos, vai gerar esse tipo de competição. E dentro de uma cadeia trófica, a gente vai ter níveis. Quem que são eles? Os nossos produtores, os nossos consumidores e os nossos decompositores. Quem são os produtores? São a nossa base da cadeia. É a galera que vai fazer todo o alimento para o restante. Então, eles são autotróficos, são eles que vão produzir matéria orgânica a partir da inorgânica, principalmente os fotossintetizantes, e a partir disso vão gerar energia para todo o restante da cadeia. A principal via metabólica para isso acontecer é a fotossíntese, já que a quimiossíntese ela não vai ser uma quantidade que é considerada que é relevante. Representantes que a gente tem, algas e plantas. O próximo nível trófico é o dos consumidores, ou seja, aqueles que não são capazes de sintetizar matéria orgânica. Então, eles vão se alimentar dessa matéria pronta, que foi produzida a partir dos produtores. Quem que são eles, Os principais são os animais. E esses animais, eles podem ser classificados como primários ou de primeira ordem, secundários ou de segunda ordem, terciários ou de terceira ordem e assim sucessivamente. E os decompositores. Quem são os decompositores? São indivíduos heterotróficos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, só que eles têm uma importância muito grande na cadeia. Por que isso? Porque eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica. São eles que vão devolver para o solo os nutrientes que foram utilizados na fotossíntese. Então, a matéria na natureza, ela se comporta de maneira cíclica. Ela vai ser produzida através da fotossíntese e ela vai ser retornada a partir da decomposição. E os representantes, bactérias e fungos, são os nossos principais representantes. Questão Enem 2013. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto. Pasto e mais pasto. Muito pasto.
Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como: letra A, produtora. Não, porque a gente sabe que a vaca não produz o seu próprio alimento. Então, quem vai ser, no caso aí, o produtor seria o capim, né, no qual ela se alimenta, o pasto. Letra B, consumidora primária. Aí sim, porque a vaca, ela entra como herbívoro, que é o primeiro consumidor, que se alimenta diretamente desse produtor. Nós ali, no caso, seríamos os consumidores secundários ao nos alimentarmos da carne da vaca. Então, resposta correta, letra B. Enem 2012. Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Fitoplâncton. Quem que é o fitoplâncton? São as algas microscópicas e as cianobactérias presentes no ambiente aquático. Elas são a base da cadeia de todo o ambiente aquático. Copépodos, que se alimentaram desses fitoplâncton, sardinhas, que se alimentaram desses copépodos, e atuns. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas, que se alimentam dos copépodos. Nessa área, as águas-vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período, ocorre sobrepesca das populações de sardinhas. Então, olha só, antes quem era o consumidor dos copépodos eram as sardinhas. Só que elas sofreram sobrepesca. O que é isso? Pescaram demais e a população diminuiu. E além disso, a gente está tendo outro consumidor dos copépodos agora, que são as águas-vivas. Então elas começaram a competir com as sardinhas. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição de quem? A gente já viu que o principal ali prejudicado foram as sardinhas, né? Porque elas deixaram de ter o alimento todo para elas, começaram a competir e, além disso, tivemos sobrepesca. Isso vai influenciar diretamente em quem? Na população de atum. Por quê? Os atuns que se alimentam das sardinhas. Então, se essa população de sardinha foi diminuída e teve competição para diminuir sua quantidade, afetou diretamente também a população dos seus consumidores, que seriam os atuns. E Enem 2012 também. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. Enfim, olha aí esse texto. Ele está tratando de quê? Dos hábitos, das rotinas, do modo de vida dessa espécie. Então, ele está tratando do nicho ecológico. Então, por hoje é só. Terminamos conceitos sobre ecologia. Na nossa próxima aula falaremos sobre relações ecológicas, para entendermos um pouco melhor sobre as interações que esses seres vivos apresentam entre si. Até a próxima!